Muito bem, dando continuidade aqui no capítulo 1 de Lucas, verso 17, irá diante dele no espírito e virtude de Elias para converter o coração dos pais e os filhos rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Essa é a anunciação do anjo Gabriel a Zacarias. E basicamente, ele está baseando em Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6, conforme eu vou ler: eis que vos enviarei Elias, o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, Lucas pega a profecia de Malaquias, a forma como o livro de Malaquias termina, e ele vai dar continuidade, mostrando que o nascimento de João Batista é literalmente o cumprimento da profecia de Malaquias 4, 5 e 6. Sabe que o Novo Testamento é a interpretação profética do Antigo. Então, nós temos uma interpretação profética, onde Lucas baseia a profecia que ele começa no seu evangelho, no capítulo 1, da anunciação do anjo Gabriel a Zacarias, mostrando que João Batista é o cumprimento da Malaquias 4, 5, 6. Cada evangelista, de uma certa forma, pega um texto do Antigo Testamento e começa o seu evangelho. Nós podemos dizer, por exemplo, que Mateus se baseia em Gênesis capítulo 5, na genealogia de Adão, para começar o seu evangelho na genealogia de Jesus Cristo. Não é? E também ele se baseia, Mateus, no primeiro capítulo, verso 23, eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, numa outra profecia do livro de Isaías, capítulo 7, verso 14, mostrando que a gravidez de Maria era o cumprimento da profecia de Isaías 7,14. Já Marcos, quando começa o evangelho, também baseia no livro de Isaías. Isaías, capítulo 40, verso 2, eis a voz do que clama no deserto, se referindo a João Batista, como cumprimento da profecia de Isaías 40, verso 2, a voz do que clama no deserto. Marcos capítulo 1, verso 2, não é? O cumprimento da profecia de Isaías. Já para Lucas, o evangelho, João, não é só cumprimento da profecia de Isaías, a voz que clama no deserto, mas João é o cumprimento da profecia de Malaquias, capítulo 4, verso 5 e 6. É interessante notar isso, que em cada evangelho, Mateus, Isaías 7,14, Marcos, Isaías 40, verso 2, mas Lucas 1,17 é o cumprimento da profecia do grande profeta Elias que havia de vir. Elias não morreu, Elias foi arrebatado num carro, num roda-moinho, né? Passou um carro de fogo e separou ele de Eliseu, e ele subiu ao céu num redemoinho. Então acreditava-se que um dia Elias ia de voltar do céu. E profeticamente Elias volta na pessoa de João. João, ele se veste de peles de camelos, com cinto de couro, semelhante ao profeta Elias. Na verdade, se nós percebermos o evangelho de Lucas, é um eco do Elias e Eliseu. Elias, né, vem numa época que Israel está desviado, a mesma coisa, aparece João Batista, para converter o coração dos pais aos filhos, numa época em que Israel também está desviado. E depois Eliseu recebe porção dobrada do Espírito e continua a obra do profeta Elias. No caso aqui, Jesus vai ser um novo Eliseu no Evangelho de Lucas, dando continuidade à obra de João Batista, que inicia o ministério de João, que inicia a conversão de Israel. Assim como Elias foi seguido de Eliseu, João vai ser seguido de Jesus, o qual tem a plenitude do Espírito, não apenas porção dobrada. Então Lucas articula isso de maneira tremenda, não é? Já o Evangelho de João
se baseia em Gênesis 1:1, no princípio, no Evangelho de João, né, no princípio, era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Aí ele mostra Jesus no eterno passado. Mas cada evangelista inicia o seu evangelho baseando em algum texto do Antigo Testamento. No caso de Mateus, logo no primeiro capítulo, Isaías 7,14. No caso de Marcos, Isaías 40, verso 2, a voz que clama no deserto. No caso de Lucas, no primeiro capítulo, o anunciamento de João Batista não é simplesmente a voz que clama, mas é o cumprimento de Malaquias 4, 5 e 6, aonde termina o nosso cânon do Antigo Testamento. E no caso de João 1:1 é o princípio eterno. Muito bem, é interessante notar isso, né? Vamos continuar. Depois da anunciação do anjo, no verso 18, Zacarias vai ter uma dúvida. Zacarias vai perguntar ao anjo como é que ele vai saber que isso é verdade. Ele diz assim, verso 18. Então disse Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho. Zacarias era avançado em idade e minha mulher avançada em idade. Note que tanto Zacarias quanto Isabel já eram avançados de idade. Novamente, eu falo que eles ecoam a vida de Abraão e Sara, não é, que eram avançados e não podiam ter filhos. E respondendo o anjo, agora o anjo vai se identificar. Até o verso 17 nós sabemos que é um anjo, não sabemos o nome dele. Mas no verso 19, agora o anjo se identifica como Gabriel, o mesmo anjo que aparece a Daniel, não é? Então, Gabriel vai se identificar como anjo. E respondendo, o anjo disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Gabriel, então tem um acesso, parece que no céu especial. Gabriel é um dos únicos anjos que é mencionado o nome. Nós temos um outro que é mencionado o nome, mas não é bem anjo, é um arcanjo, não é? É uma hierarquia maior, que é Miguel. Mas Gabriel é o único anjo que é mencionado na Bíblia pelo nome. E ele tem uma posição especial. Eu sou Gabriel. Gabi, no original hebraico, significa varão. É o Deus, varão de Deus, é o significado do nome Gabriel. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te dessas alegres novas. Note que, como nós dissemos, o Evangelho de Lucas é cheio de alegria. Verso 14, e terás prazer, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Agora no verso 19, o anjo diz: eu fui enviado a dar-te essas alegres novas, ou novas notícias que seriam de alegrias, não é? O anjo vai repreender a Zacarias por não estar crendo na profecia ou nas palavras do anjo, na mensagem do anjo para ele. E aí o anjo vai pronunciar um julgamento, porque sacerdote que não crê nas promessas de Deus ou na palavra de Deus deve de fato ficar mudo. E vai ser um sinal. Zacarias não vai ficar mudo para sempre, vai ficar mudo até o nascimento de João. Quando João nasce, na hora de dar um nome a João, Zacarias volta a falar. Mas ficou mudo por um tempo, não é? Porque não creu. Sacerdote que não crê em Deus deve ficar mudo mesmo, não deve falar a palavra de Deus. Olha, o anjo diz, verso 20, todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia que essas coisas aconteçam. Então foi um sinal. Zacarias, apesar de ser um sinal de julgamento pela sua incredulidade, Zacarias falou: como é que eu vou saber isso? Ele pediu um sinal ao anjo. E o sinal vai ser: você vai ficar mudo, Zacarias, até que essas coisas aconteçam. E nós sabemos que ele não creu, porque o verso 20, o anjo vai dizer: porquanto não cresce nas minhas palavras, que a seu tempo hão de cumprir. Então, como eu disse, sacerdote que não crê na palavra de Deus deve permanecer mudo, não é? E o povo, note que o povo ficava do lado de fora. Zacarias queimava incenso no lugar santo. Só os sacerdotes tinham acesso. O povo ficava do lado de fora. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se que tanto demorasse no templo. Era comum eles queimar incenso, a hora da oração,
não é? Nós acreditamos que é a hora nona, às 3 horas da tarde, quando isso aconteceu, mas parece que Zacarias passou mais tempo do que o normal, e o povo começou a se admirar que ele demorava tanto tempo no templo, e saindo ele não lhes podia falar, entenderam que tiveram uma visão no templo. Tá vendo quantas vezes a palavra templo está aparecendo aqui? Primeiro capítulo de Lucas começa no templo. Quando quando Zacarias sai do templo, né? Zacarias sai do templo, ele não pode falar, ele teve uma visão. E ele falava por acenos, né? Quem sabe fazendo acenos do que... E ficou mudo de fato, como o anjo havia pronunciado. Então, como ele falava por acenos, entenderam pelos acenos, né, que ele falava, que ele teve uma visão, de alguma coisa no templo, né? Verso 23. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para sua casa, terminou seu turno. Os dias, normalmente era uma semana, que às vezes eles ficavam ministrando, ele voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu. Realmente cumpriu-se a palavra do anjo. E por 5 meses se ocultou, dizendo... Então, era uma gravidez na velhice. A Isabel ocultou a gravidez por 5 meses, conseguiu guardar. E é importante essa palavra ocultou, porque ninguém sabia. Note que Isabel e Maria são primos, mas não houve um mensageiro avisando, porque eles moravam na Judéia. E Maria, no caso, na cidade de Nazaré, o norte de Israel. Mas não houve nenhum mensageiro humano, né? Nós vamos ter um mensageiro divino, que é o próprio anjo que anunciou, vai anunciar a Maria e vai dar isso como sinal. Não houve nenhum mensageiro que foi comunicar à família lá na Galileia que Isabel estava grávida. Diz que ela ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Meu opróbrio entre os homens é que era uma vergonha para uma mulher que casasse e era estéril e não podia dar filhos. Apesar de Isabel e Zacarias ser justos, andarem em todos os mandamentos de Deus, ela não pôde dar filhos a Zacarias. E eles oraram, e pelo jeito oraram muitos anos, e vai se cumprir quando Zacarias está queimando incenso, que o anjo aparece, dá-lhe o anúncio do nascimento de João, dá o nome de João, e diz que será grande, que ele irá no poder e na virtude de Elias, ou seja, será profeta, não é? Elias foi um grande profeta em Israel, numa época crítica, na época do rei Acabe, da rainha Jezabel, que o povo estava desviado, que o povo deixou o Senhor para servir a Baal, e Elias aparece. Eles criam que Baal abençoava a agricultura, que Baal era o deus da fertilidade, tanto da terra quanto das mulheres. E aí, o que acontece? Elias aparece, dizendo que ele vai orar, e por 3 anos e meio não vai chover sobre Israel, e quer ver se Baal responde. Depois Elias ora novamente, Deus manda chuva e ele enfrenta os 450 profetas de Baal. Elias foi um grande profeta do Antigo Testamento, e agora vem João, na mesma virtude e no espírito de Elias, não é? E assim fez o Senhor nos dias que atentou em mim para destruir o meu opróbrio. De uma certa forma, o opróbrio de Isabel por não poder dar filhos ao seu marido estava sendo tirado. Ela se ocultou por 5 meses. Agora, verso 26, Lucas vai continuar. E no 6º mês, quer dizer, passa um mês entre o verso 25 e 26, e no 6º mês foi o anjo Gabriel, o mesmo anjo que apareceu a Zacarias, espera 6 meses agora, e aparece a Maria. Ele é enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Tudo que Deus faz no seu tempo certo. No tempo certo, Deus concedeu a Zacarias e Isabel um filho. Espera mais 6 meses e agora vem o anunciamento do Filho de Deus. Paulo diz, na sua carta aos Gálatas, que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, Jesus, não é? E foi no tempo certo, na plenitude do tempo.
No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Zacarias e Isabel moravam nas regiões montanhosas da Judéia, ao sul de Israel. Maria morava no norte de Israel, numa cidade chamada Nazaré. O anjo que apareceu no templo, quando Zacarias queimava incenso, agora no 6º mês, ele é enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. A uma virgem, agora é Maria, desposada com um varão cujo nome era José. Desposada é porque os casamentos em Israel eram tratados. E aí os noivos ficavam um ano, não é, para esse tempo, era importante entre eles, e uma coisa que nunca poderia acontecer, a moça aparecer grávida. E depois eles contraíam a núpcia. No caso de Maria, ela vai aparecer grávida. José pensa deixar ela, isso tá, Mateus nos relata, mas o que acontece, ele acaba tendo também um sonho onde um anjo do Senhor lhe aparece e disse a José: José, não temas em receber a Maria, porque o que nela foi gerado é do Espírito. E aí José provavelmente contraiu as núpcias com Maria antes do tempo, não é? Então, olha só, a virgem era virgem, estava desposada, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Maria mencionada no Evangelho de Lucas, aqui, primeira vez no capítulo 1, verso 27. Lucas é o que mais menciona Maria. Para Lucas dar esse detalhe dessa forma precisa, acredita, como Lucas disse, ele investigou, que ele entrevistou a Maria. Sendo assim, o capítulo 1 e 2 do Evangelho de Lucas seria, na verdade, o Evangelho de Maria, não é? Entrando o anjo aonde ela estava, dá a impressão que Maria estava num recinto fechado, quem sabe no seu próprio quarto, orando, ninguém o sabe, não é? Mas o anjo a entrou aonde ela estava e disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Claro que Maria vai se espantar com essa saudação do anjo, não é? O anjo chega a ela e diz: salve agraciada, né? O Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. De fato, não existe mulher mais bem-aventurada, mais bendita do que Maria, não é? Que foi escolhida por Deus para cumprir um propósito importantíssimo, não é? Trazer o Salvador. Assim como diz que Maria é como uma segunda Eva, não é? Jesus é o último Adão e Maria seria a última Eva. Assim como Eva atrapalhou o primeiro homem, deu a ele o fruto para que ele comesse, essa é outra Eva, agora vai gerar o Filho de Deus e que vai trazer salvação à humanidade. A obediência de Maria e a escolha de Maria é importante. A escolha de Maria se deu devido a ela ser da casa de Davi. Esse é um ponto-chave, não é? O Filho de Deus era prometido nas profecias que seria da descendência casa de Davi. Note que não podia ser João, o Cristo, porque João era filho de Isabel, com Zacarias, que eram da tribo de Levi. Mas essa virgem da casa de Davi, como diz no verso 27, não é? E dá o nome da Virgem Maria, ela foi escolhida a dedo por Deus, não pelo fato de ser virgem ou ser virtuosa, ainda que nós cremos que Maria era uma mulher virtuosa, mas por ser da casa de Davi, e o Filho de Deus seria da casa de Davi. E entrando onde o anjo diz: salve agraciado, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras. Igualmente, como Zacarias ficou perturbado com a presença do anjo, da mesma forma Maria, e considerava que saudação era aquela, não é? Ela ficou pensar que saudação é essa do anjo, me chamando bem-aventurada, bendita entre as mulheres, salve agraciada. E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas. Note que o anjo fala a mesma coisa que falou a Zacarias: não temas. Agora a Maria, não temas. Era normal na aparição de um anjo, como se aparecesse a nós,
nós íamos ficar atemorizados, cheios de temores, não é? Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Graça significa um favor imerecido. Não era nem Maria que merecia, nenhum de nós merecíamos que Jesus viesse, mas foi pela graça. E a Bíblia declara que é pela graça de Deus que nós somos salvos. Graça, favor imerecido. Nenhum de nós merecíamos. Assim como Maria, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Assim como o nome de João foi dado pelo anjo para que Zacarias pusesse o nome de João, da mesma forma o anjo vai dizer a Maria, você vai conceber e dar à luz a um filho, e o nome dele, Jesus, não é? Jesus. Então, tanto o nome de João quanto o nome de Jesus foram anunciados, proclamados pelo anjo. Jesus, no hebraico, significa Yeshua. Ye é uma abreviação de Yahvé, Shua, salvação. O nome Jesus significa Salvador. João significa graça, graça de Deus. Yeshua significa salvação. O Senhor salva. É dado o nome a Jesus de Yeshua. E eis que em teu ventre conceberá, darás um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus, verso 31. E esse será grande. Note que tanto João é anunciado que será grande, como Jesus será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Aqui é diferente. João seria grande e proclamaria, converteria. Mas Jesus, no caso, seria chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. A promessa que Deus havia feito a Davi, que nunca faltaria herdeiro sobre o seu trono, apesar de Israel não ter rei desde a deportação para a Babilônia. Israel só teve governadores, Herodes era um rei, mas era um rei que não era bem rei, se usurpou do trono de Israel, porque Herodes nem sequer era descendente de Davi, ele era idumeu, era de outro povo, não é? Mas aqui a promessa, esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Filho de Davi, trono de Davi, rei de Israel, o Messias prometido. Verso 33, mas o reino de Jesus é diferente. Enquanto que Davi reinou por 40 anos, Saul por 40 anos, Salomão por 40 anos, né? O reino de Jesus é diferente, é um reino espiritual, é um reino eterno, e o anjo vai dizer isso, dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. Note que não é na casa de Davi, que seria só a Judeia, mas na casa de Jacó. Quando se refere a Jacó, a qual o anjo também, quando lutou com Jacó, transforma o nome dele de Jacó para Israel. Então, quando fala da casa de Davi, está falando de Judá. Mas quando fala da casa de Jacó aqui, está falando de Israel. Jesus vai reinar sobre todo Israel. Não será apenas rei da Judeia, que seria uma tribo, mas será rei da casa de Jacó, da casa de Israel. Essa que é a verdade. E reinará eternamente na casa de Jacó. E é interessante notar essas intercalações entre a casa de Davi, que significa Judá, e a casa de Jacó, que significa Israel. Então, quando ler a Bíblia, tem que perceber essas diferenças na casa de Jacó. E o seu reino, o reino de Cristo, não terá fim. Então, ele reina e é um rei eterno. Por isso que ele aparece no Apocalipse como o rei dos reis, não é? Ele ganhará o trono de Davi, mas reinará na casa de Jacó, ou seja, em todo Israel. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Isso fala da grandeza, não é? Do Cristo. Ele é grande, grande, poderoso, rei que vai reinar. A pergunta de Maria, no verso 34, é basicamente semelhante à de Zacarias. Só que Zacarias demonstrou incredulidade, recebeu juízo e sinal, que ele ficaria mudo até que tudo se cumprisse. Maria
o anjo vai responder, porque de fato a dúvida de Maria é diferente da dúvida de Zacarias. Zacarias duvidou. Maria tem uma pergunta e que faz sentido para o anjo, não é? E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço o varão? Maria ainda não estava casada, estava prometida, estava desposada. Maria sabia que para isso acontecer, para que no ventre dela gerasse um outro ser, era preciso um contato com o varão. Ela diz: como farei isso, visto que não conheço o varão? E aqui o anjo não vai deixar ela muda, mas vai responder e vai dar também a ela um sinal de como se acontecerá isso. Respondendo, o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo. Olha só, como eu disse, Lucas é o evangelista que mais fala do Espírito Santo, não é? João seria cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Agora aqui, o que vai acontecer, como é que Maria vai conceber a Jesus? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Tem até uma canção que diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá. É baseado nesse cântico aqui, não é? Ou seja, nessa profecia: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aqui Lucas 1:35 menciona o Salmo 91. Na gravidez de Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Diferente de Isabel, que iria conceber de Zacarias, Maria vai conceber por obra e ação do Espírito Santo. Não havia qualquer intervenção humana na gravidez de Maria. Ela geraria no seu ventre o Filho de Deus. Era algo divino, era algo sobrenatural o que iria acontecer com Maria, não é? E isso é interessante porque Lucas está escrevendo a um público grego. Presta atenção, os gregos criam que Alexandre o Grande, também sua mãe, o concebeu de um ser angelical. Apesar de Felipe ser pai de Alexandre o Grande e Helena, mãe de Alexandre o Grande, muitas histórias gregas, porque Alexandre se tornou uma grande personagem, acreditava que Helena também teve Alexandre de um ser angelical. Existem histórias gregas sobre isso. E Lucas está escrevendo a comunidade grega, mostrando que não era Alexandre o Grande, mas sim Jesus, que foi concebido por obra do Espírito Santo no ventre de Maria, e que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus, será chamado Filho de Deus. Apesar que em Lucas capítulo 3, Adão vai ser chamado Filho de Deus, Jesus é o verdadeiro Filho de Deus, o último Adão. E eis, aqui ele vai dar um sinal para Maria. Maria perguntou como se dará isso, ele diz, vai descer o Espírito Santo, mas ele vai dar um sinal. O sinal, ninguém sabia, porque Isabel ocultou sua gravidez. O sinal é esse: eis que também Isabel, tua prima, concebeu. Essa tradução, tua prima, alguns dizem que pode ser traduzido como tua prima, ou pode ser tua tia, não é? Que Isabel era bem mais velha do que Maria, e alguns atribuem, de alguma forma, alguma relação com Isabel. Mas prima encaixa bem na tradução. A outra tradução diz tua tia, uma tradução rara do grego diz tua tia. O grego dá tanto um como o outro. Havia uma relação entre Maria e Isabel. Isabel era bem mais velha que Maria. Maria era uma jovem, uma menina. Tanto a gravidez de Isabel, em idade avançada, quanto a de Maria, sem conhecer varão, é um milagre. 2 milagres nós podemos determinar logo no primeiro capítulo, não é? Eis que Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e esse é o 6º mês para aquela que é chamada estéril. Note que o 6º mês a qual se refere no verso 26 é o 6º mês da gravidez de Isabel. Então, e esse é o 6º mês para aquela
que se dizia que era chamada estéril. Muito bem. Maria conhecia Isabel, Maria sabia que Isabel não podia ter filhos, e isso que o anjo vai dizer vai ser o sinal para Maria. Maria vai confirmar se a palavra do anjo é real ou não, porque ela vai fazer uma viagem às regiões montanhosas da Judéia para verificar se aquilo que o anjo está falando é verdade ou não. Meu querido, muitas vezes nós temos que verificar a palavra de Deus. Tem gente que acredita em qualquer revelação, qualquer coisa, mas é importante, não é pecado nenhum, nós verificarmos e testarmos se aquilo de fato vem de Deus. O anjo vai dar um sinal. Maria, você vai conceber. Mas como eu saberei isso? Bom, o poder do Altíssimo te envolverá. Salmo 91. Você vai descansar sobre a sombra do Onipotente. E esse é o 6º mês para aquela que diziam que era estéril, não é? E aí o anjo vai falar uma coisa, é uma coisa maravilhosa, aqui no verso 37 de Lucas. Porque para Deus não há impossíveis. Deus não conhece o impossível, o homem conhece o impossível, né? Muitas coisas é impossível para o homem. E dizem que impossível é algo que ninguém ainda fez, né? Porque o dia que faz se torna possível. Vou dar um exemplo. Por exemplo, dizia que era impossível alguém correr 1 milha em 4 minutos. Até que em 1962 alguém conseguiu. Naquele mesmo ano 4 outros conseguiram, né? Impossível é algo que ninguém fez até que aconteça. E o anjo vai dizer, porque para Deus nada é impossível. Ou seja, não era impossível Isabel, na idade avançada, ter um filho, assim como não era impossível para Maria, grávida, sem conhecer varão nenhum, ficar grávida, porque para Deus nada é impossível. Deus não conhece o impossível, Deus é o único que pode transformar qualquer lei da natureza, ou lei da gravidade, ou lei da hidrofísica, né? No caso, Jesus andou sobre as águas. Então, para Deus, nada é impossível. Nada é impossível. E disse então Maria, e eu gosto aqui de Maria, Maria vai demonstrar uma obediência. Maria não é obrigada a aceitar o que o anjo está falando, mas ela vai aceitar, porque é uma jovem temente, obediente a Deus, e nos dá um exemplo maravilhoso. A mãe de Jesus, Maria, ainda numa idade tenra, numa idade jovem, bem jovem, porque as moças casavam bem jovem, mostra uma maturidade tremenda e um desejo de cumprir a vontade de Deus. Maria é a primeira pessoa que nós encontramos que recebe a Cristo. Lucas certamente entrevistou ela para dar esses detalhes que Lucas nos dá no primeiro capítulo, só pode ter vindo direto de Maria, não é? Então disse Maria, eis aqui a serva do Senhor, serva, né? Escrava, doulos é a palavra no grego, serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Maria se dispôs a ser o cumprimento da própria palavra de Deus. Como é maravilhoso quando Deus, e eu creio que toda pessoa que vem ao mundo há um propósito, Deus na vida dela, ela vive para cumprir esse propósito. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Maria vai checar. Não é como eu disse, Maria não vai simplesmente engolir as palavras do anjo. Apesar de crer, apesar de submeter-se à vontade, cumpra-se em mim, o anjo vai se ausentar dela. Naqueles dias, veja bem, levantou-se Maria e foi apressadamente às montanhas, a uma cidade de Judá. Fato de Lucas mencionar apressadamente, mostra que ela teve pressa em verificar tudo aquilo que o anjo falava, não é? Talvez nem comunicou com José, seu noivo, só vai comunicar sua gravidez depois que volta de lá, o que vai causar uma dificuldade na vida de José, não é? Para crer que José, de acordo com Mateus, chegou até pensar em deixá-la, se não fosse a intervenção também de um anjo do Senhor num sonho. Não é? Naqueles dias levantou-se Maria, foi apressadamente às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias. Note que Zacarias e Isabel moravam próximo a Jerusalém, próximo ao templo, na região montanhosa de Judá. Havia uma vila
uma aldeia que era só de sacerdotes que viviam, que ministravam no templo. E aconteceu, entrou na casa de Zacarias, saudou a Isabel. E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criança, que João, já está mexendo, já está de 6 meses para 7, saltou no ventre de Isabel, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Novamente, olha quantas vezes é mencionado o Espírito Santo no primeiro capítulo de Lucas. Como eu disse, se você quiser procurar uma palavra-chave em Lucas, é Espírito Santo. Espírito Santo é o evangelista mais pneumatológico de todos. Menciona o Espírito Santo. E a criança saltou no ventre de Isabel e foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz. Note que a expressão de Isabel, cheia do Espírito Santo, é a mesma do anjo Gabriel anunciando a Maria. Então, o que Maria vai ter com essa saudação de Isabel? A confirmação da saudação do anjo. Salve a agraciada, bendita és tu entre as mulheres. A mesma coisa, Isabel, agora cheia do Espírito Santo, vai confirmar a mensagem do anjo a Maria. A saudação de Isabel a Maria é semelhante à saudação do anjo Gabriel, que nós já lemos. Olha só, bendita és tu entre as mulheres. Novamente, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. A oração, que é chamada oração, né, da Ave Maria, é baseada em Lucas capítulo 1, né? Só que eles incluem Ave Maria, que é salve Maria, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, totalmente baseada no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Não quer dizer que a gente tem que fazer essa oração, porque a gente, no caso, ora a Deus, não é? Mas a oração que alguém criou, a Ave Maria, é baseada em Lucas, capítulo 1. Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Claro, Jesus é o fruto do ventre de Maria. De onde me provém isso? A mim que venha visitar a mãe de meu Senhor. Note que Isabel, por fé e cheia do Espírito Santo, já reconhece que Maria é a mãe do Senhor, né? Maria, mãe do Senhor Jesus. Mais tarde, no concílio de Efésios, no ano 430, proclamaram Maria, mãe de Deus, Theotokos, né? Maria, mãe de Deus, defendendo a divindade de Jesus. Mas aí alguns começaram a atribuir divindade à própria Maria, não é? Mas, e fazer a oração, como eu disse, da Ave Maria, que nós não encontramos, apesar da base dela estar em Lucas capítulo 1, nenhum ponto diz que a gente deve orar a Maria, mas sim orar a Jesus. A própria Maria vai dizer que Jesus é o Salvador dela aqui. Então, no cântico dela, que daqui a pouco nós vamos ver, mas clamou com grande voz, de onde me provém isso que venha visitar a mãe de meu Senhor? Isabel reconhece que o que Maria está trazendo no seu ventre profeticamente, porque Isabel nem conversou, elas estão se saudando, só ouviu a voz de Maria, a criança saltou no seu ventre, Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e o que ela está falando pelo Espírito, não pela carne, não é? De onde me provém isso? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criança saltou de alegria, novamente a palavra alegria, Lucas é o evangelho da alegria, alegria no meu ventre, bem-aventurada que creu. Note que diferente de Zacarias, que duvidou e ficou mudo, Maria creu. Isabel, cheia do Espírito Santo, vai dizer isso. Bem-aventurada que creu, pois hão de se cumprir as coisas da parte do Senhor que lhe foram ditas. Apesar de Deus ter anunciado, e apesar de a palavra de Deus ser anunciada a nós, uma coisa muito importante é crer. Não é? Você tem que ouvir a palavra de Deus, mas você tem que crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Maria creu, foi bem-aventurada. Bem-aventurada quer dizer imensamente feliz, não é? Alegria. Bem-aventurada aquela que creu, pois hão de se cumprir as coisas que lhe foram ditas da parte do Senhor. Isabel não está falando na carne, Isabel está falando pelo Espírito Santo.
Agora nós vamos ter o Cântico de Maria. Nesse primeiro capítulo, há 2 cânticos. O primeiro é o de Maria, o segundo, o de Zacarias, não é? Falando acerca de João. Vamos ver o Cântico de Maria, um cântico lindo, né? Um cântico maravilhoso. Disse a Maria, disse então Maria, verso 46, a minha alma engrandece ao Senhor. Que cântico, que maravilha, né? Tem até um cântico que nós cantamos, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Esse é o cântico de Maria, não é? Disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito, novamente alegria, se alegra em Deus, meu Salvador. Presta atenção, Deus, meu Salvador. Maria também precisou do Salvador. Maria também precisou crer em Jesus como seu Salvador. Não há salvação em nenhum outro nome, a não ser no nome de Jesus, porque foi Jesus que morreu na cruz. A própria Maria, no seu cântico, reconhece Deus como seu Salvador. A minha alma engrandece ao Senhor. O engrandecimento de Deus vem da alma, vem do Espírito. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Note que ela era humilde, né? Hoje querem exaltar Maria, às vezes colocar até acima de Deus. Porque atentou na humildade da sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. De fato, Maria é bem-aventurada. Olha que mulher, que privilégio que ela teve de gerar o Filho de Deus. Muito bem-aventurada. E sendo que Jesus não tem pai humano, as características físicas de Jesus se parecia com Maria. Quem via Maria via Jesus, né? Ele era parecido com a mãe dele terrena, Maria. Então, desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Realmente, bem-aventurada, não é? Bem-aventurada foi a Virgem Maria. Porque me fez, ela vai dizer o que Deus fez, me fez grandes coisas. O poderoso e santo é o seu nome. Pelo cântico de Maria, nós vamos ver que Maria conhecia Deus. Maria não era uma jovem camponesa, bobinha, não. Era uma mulher cheia de fé, uma jovem, eu posso dizer, uma menina adolescente dos nossos dias, cheia de fé. Mas ela diz, porque me fez grandes coisas, o poderoso e santo é o seu nome. Ela está engrandecendo a Deus por o que ele fez com ela. E o verso 50, certamente Maria está citando Salmos, né, aqui, e a sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem. Ela está salmodiando ao Senhor, está também cheia do Espírito, cantando com o seu braço, agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento do seu coração. Presta atenção, ela é humilde e ela está mencionando os soberbos. Sabe, há 2 coisas que a Bíblia menciona, a soberba e a humildade. Se você tiver que escolher a humildade. A soberba, né, leva o homem à queda, levou um anjo à queda. A queda de Lúcifer se deu graças à sua soberba, não é? Então, dissipou, Maria diz, dissipou os soberbos no pensamento do seu coração. Depois dos tronos, o poderoso, e elevou os humildes. Não é? Jesus mais tarde vai dizer isso, todo aquele que se exalta será humilhado, todo aquele que se humilha será exaltado. Claro que Jesus teve uma boa referência da sua própria mãe, mulher humilde, servo humilde, ao Senhor ensinou certamente Jesus acerca da humildade, apesar que Jesus vem como homem, tem que aprender mesmo. E Deus escolheu a dedo os pais de Jesus. José e Maria foram escolhidos a dedos por Deus, não é? Encheu-se de bem os famintos, despediu vazios ricos. Note que Deus é tremendo. Deus enche de bem os famintos e despede os ricos, não é? Auxiliou a Israel, seu servo. Maria, ao dizer isso, está mencionando que ela tinha esperança, esperança messiânica, que todo Israel aguardava. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia. Que conhecimento de Deus! Ela sabia das promessas de Deus,
da promessa que Deus tinha feito a Israel, e agora ele auxiliou a Israel recordando da sua misericórdia. Verso 55, como falou a nossos pais. Maria tinha conhecimento das Escrituras, sabia das promessas de Deus, aguardava as promessas de Deus, e com alegria ela agora é parte do cumprimento e do plano de Deus para a salvação da humanidade, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para casa. Presta atenção, Isabel estava grávida 6 meses, Maria vai ficar 3 meses, Maria vai ficar até o nascimento de João. Ela, na verdade, vai auxiliar Isabel, vai estar com Isabel, vai ver o milagre de Isabel, e ao mesmo tempo, como ela chega lá, quando ela regressa, ela vai estar 3 meses de gravidez, não é? Ela fica 3 meses lá até o nascimento, ela vai regressar 3 meses, aí é quando ela certamente vai contar a José, e José então vai antecipar. Primeiro pensei em deixá-la, conforme Mateus capítulo 1. Depois, devido ao sonho, e o anjo do Senhor dizendo: José, não temas em receber a Maria por tua mulher, porque o que nela foi gerada do Espírito Santo. José então acorda do seu sonho e decide contrair as núpcias com Maria antes do tempo, para evitar defamá-la, para evitar, porque a pena era apedrejamento, né? Naquela época, se uma noiva, uma virgem aparecesse grávida, que não fosse do seu noivo, claro que era apedrejamento, não é? Maria vai ficar com Isabel quase 3 meses e depois voltar para sua casa. Verso 57, e completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho, conforme o anjo havia dito. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia e se alegraram com ela. Note a alegria, não é? E era o cumprimento que o anjo disse no verso 14, terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. O verso 57 é o cumprimento do verso 14. Seus vizinhos e parentes ouviram que Deus tinha usado para com ela de grande misericórdia e se alegraram com ela, com Isabel. Maria estava lá, também se alegrou. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino. De acordo com a lei, ao 8º dia todo macho era circuncidado. Era o acordo ou o pacto que Deus fez com Abraão, que todo macho seria circuncidado ao 8º dia. E é nessa época, no 8º dia, no momento da circuncisão, que era dado o nome à criança. Então aqui nós podemos aprender de alguns costumes judaicos, não é? Que no 8º dia, quando a criança era circuncidada, então era dado o nome oficialmente à criança. E aconteceu que no 8º dia vieram circuncidar o menino e lhe chamavam Zacarias. Zacarias estava mudo, falaram: vamos dar o mesmo nome do pai. Zacarias, o nome do seu pai. Note que João era para se chamar Zacarias, que era o mesmo nome do pai. Queriam dar o nome do filho de Zacarias a Zacarias também, para dar continuidade. E respondeu sua mãe e disse: não, porém será chamado João. Como Isabel ainda falava, Zacarias estava mudo, não é? Que era o cumprimento do juízo do anjo por Zacarias não crer, e sinal também para Zacarias. Não, porém, será chamado João. E disser: ninguém é na tua parentela que se chama por esse nome. Note que aqui nós vemos outro costume judaico. Era comum eles repetirem o nome entre as famílias, não é? Dos pais sobre os filhos. Então era muito comum isso. E quando quiseram pôr outro nome, né, que a mãe disse: não, o seu nome será João, eles vão dizer: ninguém é na tua parentela que se chama por esse nome. Por que você vai dar esse nome ao menino? E perguntaram por acenos ao pai. Zacarias ainda está mudo. Como seria que ele chamasse? Como Zacarias está mudo, ele vai escrever o nome do menino. No momento que ele escrever o nome, sua boca vai se abrir, e aí nós vamos ter o cântico dele daqui a pouco. Presta atenção. O cântico de Zacarias é a primeira vez que ele fala, depois de dizer o nome do menino, como sinal do cumprimento daquilo que ele viu com o anjo. A última vez que ele falou, ele foi perguntando ao anjo como se daria isso. E pedindo ele uma taubinha,
que era comum para escrever, né, a taubinha de escrever, escreveu dizendo: o seu nome é João. E todos se maravilhavam, ficaram maravilhados. Ele escreveu: o seu nome é João. E assim que ele escreveu, verso 64, cumprimento da profecia do anjo, e logo a boca se lhe abriu, e a língua se lhe soltou, e falava louvando a Deus. Zacarias, por 9 meses, um pouquinho mais, né? 9 meses, 8 dias, podemos dizer, foi no dia da circuncisão de João, que ele vai voltar a falar, desde aquele dia do templo, que ele viu o anjo queimando incenso lá, ele ficou mudo, mas agora ele vai voltar a falar, e logo se lhe abriu, e a língua se lhe soltou, e falava louvando a Deus. E veio o temor sobre todos os seus vizinhos, todas as montanhas da Judeia, e foram divulgar todas essas coisas. Eles falavam com os outros, ficaram a perguntar o que seria daquele menino, o que aconteceu com o profeta, ou com o sacerdote Zacarias. E todos os que ouviam, as conservavam em seu coração, dizendo: quem será, pois, esse menino? E a mão do Senhor estava com ele. Então, note que os vizinhos ficaram tudo a perguntar quem seria aquele menino, guardavam aquilo em seu coração. No capítulo 2, nós vamos ver Maria guardando coisas também no seu coração, e nos ensina que há certas coisas de Deus que precisa ser guardada no coração. Amém? A palavra de Deus tem que ser guardada no seu coração. A vontade de Deus para a sua vida tem que ser guardada no seu coração. Eles guardavam aquilo no coração e a mão do Senhor estava com ele. Agora nós vamos ter o segundo cântico do primeiro capítulo, é o cântico de Zacarias. O cântico de Isabel, de Maria, né? Que é o primeiro cântico, é maravilhoso, depois da saudação de Isabel a Maria. Maria faz seu primeiro cântico. Agora nós temos um cântico de Zacarias, que também é um cântico profético, acerca desse menino e acerca do Senhor que vem. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo. Note que para fazer o cântico, precisa ser cheio do Espírito Santo. João era cheio do Espírito, Isabel ficou cheia do Espírito, agora é Zacarias que fica cheio do Espírito. Deus quer encher a família toda. Deus quer encher a mãe, os filhos, os pais. Como diz o profeta Joel, há de ser nos últimos dias que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Lucas mostra que João foi cheio do Espírito desde o ventre da mãe, que Isabel ficou cheia do Espírito na saudação de Maria, e que agora Zacarias também fica cheio do Espírito. O Espírito é para a família, para o pai, para o filho, para a mãe, para todos, não é? A promessa, como Pedro diz em Atos 2, vos diz respeito a vós e a todos os vossos filhos. Então nós temos a promessa do enchimento do Espírito e queremos ser cheio do Espírito, e só vale viver uma vida cristã se for cheia do Espírito, não é? E Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo. Note que o cântico de Zacarias é um cântico profético, não é? Vamos ouvir esse cântico, vamos ver as profecias e as partes importantes, dizendo: bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Amém? Começa com a bendição, Baruch Elohim, não é? Que é bendito o povo, o Senhor Deus de Israel, Baruch Elohim. Israel seria bendito o Senhor de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi. Note que quando ele menciona, nos levantou uma salvação poderosa, ele não está falando mais de João, porque João era da casa de Arão, da tribo de Arão. Ele e sua mulher eram da tribo levítica, né? Ele era da turma de Abias, sua mulher era filha de Arão. Quando ele menciona a casa de Davi, ele está mencionando Judá. Então, ele está se referindo ao Cristo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. O Cristo, filho de Davi, descendente de Davi, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo. Então, desde o princípio do mundo, se aguardavam a salvação. Os profetas vieram profetizando e anunciando o Salvador que viria para o povo de Israel.
E ele vai continuar, para nos livrar de nossos inimigos. E eles estavam debaixo do Império Romano e das mãos de todos que nos aborrecem. E para manifestar misericórdia a nossos pais e para se lembrar do seu santo concerto. Deus tinha feito concerto com Israel, Deus iria cumprir o seu concerto, e Deus vai cumprir tudo aquilo que ele tem falado em sua palavra, porque Deus vela por cumprir a sua palavra. Ainda que não é no tempo que nós queremos, mas é no tempo de Deus, Deus cumpre toda a sua palavra. E lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou Abraão, nosso pai. Qual era o juramento de Abraão? Dar a eles aquela terra. E agora eles estavam na terra, mas estavam com um domínio romano ali naquela terra. Mas a terra pertence ao povo. Diz que no judaísmo do primeiro século, no judaísmo do primeiro século, havia 4 princípios ou 4 colunas. Okay? Eu vou mencionar essas 4 colunas, que é o judaísmo do primeiro século. Primeiro, Deus. Deus acima de tudo, não é? O Deus Israel era diferente dos deuses das nações, que eram os ídolos. Eles consideravam o Deus vivo e verdadeiro. Segunda coisa muito importante, a palavra de Deus, a Torá, era associado com Deus. Deus e sua palavra estavam intimamente ligados. Terceira coisa importante, o templo. Não é por isso que o evangelho começa no templo. E a quarta coisa, a terra. Essas 4 colunas eram o judaísmo do primeiro século. Né? Quando eu falo judaísmo, claro, havia vários grupos judaicos, mas era basicamente isso: Deus, a Torá, o templo e a terra. Então esses 4 eram baseados. A terra que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertado das mãos de nossos inimigos, o servíssemos sem temor. O que seja, eles queriam servir a Deus sem ter nenhum inimigo, sem ter nenhum domínio, em santidade e justiça perante ele todos os dias da nossa vida. Um povo livre, um povo que adora a Deus e glorifica o nome do Senhor. E agora ele vai falar ao menino João. Ele vai dar um cântico profético. Primeiro fala da salvação na casa de Israel. Agora, verso 76, ele diz: E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Zacarias está profetizando sobre seu próprio filho João. No dia da circuncisão lá de João, lá sai esse cântico profético. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos. Era o que o anjo disse, né, que João iria diante da face do Senhor preparando os seus caminhos, para dar ao povo conhecimento da salvação, a salvação que viria por Cristo e na remissão de seus pecados. Amém? Cristo e a salvação vem de Deus e a remissão de pecados vem do próprio Deus. João seria um proclamador para a salvação e remissão, como João, quando aparece, vai fazer isso, batizando as pessoas no Jordão. E pelas entranhas e misericórdia do nosso Deus, que com o oriente do alto nos visitou. Então, a visita de Deus. Finalmente, depois de tanto tempo, o povo aguardando, eles agora têm a visita de Deus. Para iluminar os que estão assentados em trevas, profecia de Isaías, capítulo 9, os que estavam nas trevas viram uma grande luz. Mateus também menciona isso. Agora no cântico de Zacarias, ele menciona a profecia de Isaías. Para iluminar os que estão em trevas, a sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Então, esse é o cântico. Termina aqui o cântico. Agora o narrador, Lucas, vai nos dar o último verso desse capítulo 1 para nós concluir. E o menino crescia, isso é João, se robustecia em espírito e esteve nos desertos. João viveu no deserto até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. O fato de um menino crescer no deserto, alguns eruditos e intérpretes da Bíblia sugerem que pelo fato de Zacarias e Isabel ser avançado em idade,
Provavelmente os dois vieram a falecer e João então foi criado no deserto. Havia uma comunidade de essênios que vivia próximo ao Mar Morto, no deserto. É possível que João, apesar de João não ser essênio, tenha tido contato com essa comunidade, ou tenha pelo menos algumas noites passar na comunidade dos essênios, mas João vai crescer no deserto, né? Possivelmente João bem cedo já foi para o deserto, vai se crescer, vai se robustecer no espírito, né? Vai, quem sabe, começar as primeiras práticas de pregação nesse deserto. E alguns acreditam que ele, longe dos pais, é porque Zacarias e Isabel nunca mais é mencionado. Possivelmente seus pais passaram para a eternidade devido à idade avançada deles, tanto de Isabel quanto de Zacarias. E João, então, vai crescer praticamente órfão, não órfão total, porque quando diz o Salmo, se minha mãe e meu pai me abandonar, o Senhor me acolherá, não é? Mas João cresce no deserto, e João é familiarizado com o deserto, até o dia em que ele havia de manifestar-se ou mostrar-se a Israel. Então tinha o tempo certo para a manifestação de João. De acordo com a lei, não é? De acordo com a lei, o sacerdote começava a exercer o seu sacerdócio a partir dos 30 anos. Por isso que Jesus começa o ministério aos 30. E é bem possível que João também começou o seu ministério, apesar que João não vai exercer o ministério sacerdotal mais profético. João se assemelha um pouco com Jeremias, que também vinha de família de sacerdotes, mas virou profeta. Então João vai exercer um ministério sacerdotal de uma forma, porque ele vai batizar as pessoas para a purificação de pecados no Jordão, mas ele fica aguardando até o dia da sua manifestação, possivelmente aos 30 anos, quando se iniciava o ministério, apesar que o profeta podia iniciar antes, como Jeremias disse, eu ainda sou criança. E Deus disse, não te chame crianças, Jeremias, né? Eu serei contigo, porei as minhas palavras em tua boca. Então é possível que João tenha esperado o tempo certo para iniciar, apesar que o ministério profético podia se iniciar antes do ministério sacerdotal, não é? João certamente não vai exercer o ministério sacerdotal, vai exercer o seu ministério profético, como havia sido profetizado. João não toma bebida forte nem vinho, se veste pele de camelo, cinto de couro, é cheio do Espírito desde o ventre de sua mãe, se fortalece no Espírito no deserto, até o tempo que havia de se demonstrar a Israel. Com isso, nós concluímos o capítulo 1. Esse capítulo 1 não deu para fazer em um vídeo, nós temos o primeiro vídeo, que vai do verso 1 ao 17, que são 42 minutos, e esse segundo vídeo, que nós vamos do verso 17 ao 80, 1 hora e 3 minutos. Então, não deu para colocar tudo, nós gostamos de colocar cada capítulo num vídeo, mas esse não foi possível. Assista o vídeo A, que é a introdução, não é, do capítulo 1, verso 1 ao 17, e esse vídeo, que é o vídeo B, que vai do verso 17 até o verso 80, mais 1 hora. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Quem esteve aqui, Pastor Eugênio Piacentini.